Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, dia em que nós celebramos a memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. O Evangelho de hoje se encontra lá em João, capítulo 11, versículos 19 e 27, embora tenha uma outra sugestão de Evangelho. Mas eu vou focar nesse aqui hoje. E o texto diz assim: naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Amados irmãos e irmãs, muita gente acha que a fé implica na ausência de perguntas. Mas não. A fé não tira essas perguntas, mas ensina-nos a levar as nossas perguntas, dúvidas, questionamentos para diante de Deus. Foi isso que Marta fez. Esses questionamentos, especialmente diante do luto. Mas, Senhor, por que o Senhor não estava aqui? Ele não era tão teu amigo. Por que o Senhor não esteve quando Lázaro acabou morrendo? Por que essa demora tão grande? Entende? A fé nos ensina a levar para quem pode resolver. Eu não fico levando para os outros, murmurando nas esquinas, nas calçadas, mas eu levo para aquele que tudo pode. E amados irmãos e irmãs, em Marta, essa dor do luto não teve coragem, não teve força suficiente para destruir a confiança que ela tem em Deus. Precisamos tomar muito cuidado. Muitas vezes nós estamos permitindo com que a dor, com que o luto, a desesperança, o medo fale mais alto do que a confiança. E aí, sem perceber, a confiança vai se perdendo, a nossa fé vai morrendo e ficamos frios, sem vida. Só que tem uma coisa importante. Nesse diálogo de Jesus com Marta, Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Amados irmãos e irmãs, muita gente só acha que a vida eterna é um acontecimento futuro. E aí ficamos a sonhar com o céu que um dia viveremos. E que bom que pensemos nisso e que bom que lutemos pela santidade. Mas a vida eterna não é um acontecimento apenas no futuro. Ele começa quando eu já começo a me encontrar com Jesus. Quando temos um encontro pessoal com a pessoa do Cristo ressuscitado, já experimentamos o céu a partir de agora. A morte ainda continua existindo, mas a gente entende que ela não tem a última palavra. Queria confessar uma coisa para vocês, gente. Às vezes eu acabo indo a muitos velórios. Normal, né? Quando a gente vai ficando mais velho, as pessoas que a gente conhece, elas infelizmente vão morrendo, né? A gente não quer isso, mas enfim. E às vezes eu fico estarrecido vendo a falta de fé das pessoas. A minha compreensão, juro a vocês, é tão forte sobre a ideia de que a morte não é o fim, que ela não tem todo esse poder, que eu não consigo me desesperar tão facilmente como as pessoas se desesperam. Claro, se for alguém muito próximo, é natural que eu vá querer também chorar, que eu vá também sentir saudade. Mas uma coisa é sentir saudade, outra coisa é ficar sem esperança. Quantos de nós estamos perdendo a esperança? Quantos de nós estamos ficando tão frios e tão medrosos em relação à morte, que parece que Jesus não é o
principal nessa história toda. E claro, já que estamos falando também de Lázaro, ele experimentou um túmulo, não é? Quantos túmulos também experimentamos? Será que você tem se encontrado atado, assim como Lázaro estava atado, cheio de amarras no túmulo? Jesus te convida à vida. Não tenha medo de voltar a viver. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.